Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre gestão estratégica. Essa aula eu preparei para um processo seletivo para uma empresa, mas eu vou tentar fazer uma interface com a psicologia, com aquilo que eu sempre falo ou estudo há muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Gilvan, sou aqui de São Paulo, capital, e a ideia sempre é divulgar a psicologia de forma mais popular, de forma mais fácil. Então, a primeira estratégia, né? Aliás, eu vou tentar explicar o que é gestão estratégica. Trata, em primeiro lugar, da formulação de estratégias que determinam rumos ou formas de atingir objetivos. Essas estratégias são geralmente reunidas e descritas em um plano estratégico que, por sua vez, é concebido didaticamente a partir de uma análise de cenários, culminando com a elaboração de uma matriz que elucide ameaças e oportunidades sob o ponto de vista interno e externo à organização. Então, acho que está bem claro, né? Então, as estratégias, ela tem como ponto principal você entender, ou pelo menos ter possibilidade de compreensão sobre as questões das ameaças e oportunidades que você tem dentro de uma organização. Tá certo? Gente, eu estou aqui no computador, aí vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei como fazer isso. O plano estratégico será consubstanciado, então, num instrumento esclarecedor. Quanto? Primeiro, a missão, para que servimos, qual é a nossa razão de ser. Segundo, a visão, onde queremos chegar como instituição. E terceiro, aos valores, quais são as nossas premissas quanto às atitudes para alcançar a nossa visão. Olha como é importante o plano estratégico. Para quê? Para que você tenha um esclarecimento daquilo que você deseja fazer dentro de uma organização, ou dentro de um trabalho, ou dentro daquilo que você tenta ou deseja ser dentro do mundo. Isso me lembra muito Heidegger, né? Que quando fala como é o cuidado que você tem que ter com você para você ser no mundo. Então, só recapitulando, então tem que ter a missão, para que servimos, qual a nossa razão de ser, não é isso? Bem fenomenologia. A visão, onde queremos chegar como instituição, bem psicanálise, né? E aos valores, quais são as nossas premissas quanto às atitudes para alcançar a nossa visão, bem comportamental. Então vejam como a psicologia ela tem várias linhas e cada uma das pessoas vão se identificando ou vão melhorando a vida através das oportunidades que ela fez como estratégias, ok? Vamos embora aqui, qual que é o próximo? Dá licença, vamos lá, 4, deixa eu baixar, eita, foi para o 5 aqui. Olha, então a estratégia, como faremos para alcançar a nossa visão? Ao desdobramentos da estratégia, as grandes ações que precisamos conduzir e comporão a estratégia, isto é, os objetivos estratégicos. A estratégia deve indicar as competências organizacionais, ou seja, quais são as capacidades que possuímos coletivamente e o que precisaremos desenvolver para alcançar a nossa visão. Acho que isso está bem claro,
né? Então a gente falou da estratégia até agora, agora estamos falando dos desdobramentos da estratégia. Então é muito importante ter os objetivos, porque se você não tem a questão, ou seja, o sentido daquilo que você deseja, que são os objetivos, que são os focos, você se perde um pouco naquilo que você tenta se organizar. A teoria geral da administração começou com ênfase nas tarefas. Então, poxa, o que tem a ver a psicologia com a administração? Talvez muitos de vocês estejam se perguntando. Ele é psicólogo, é clínico e está falando sobre administração? A psicologia, pessoal, ela é social. Então, todas as áreas têm a necessidade do estudo do comportamento, do estudo da alma, ou do estudo do fenômeno, dependendo da linha que você vai seguir, né? Mesmo em todas as nossas, em várias áreas das nossas vidas. Então, como a gente está falando de administração aqui, que foi uma aula que eu preparei, como eu disse, para uma empresa, para um processo seletivo, e até passei, e agora eu estou compartilhando com vocês aqui. A administração pressupõe a existência de uma instituição a ser administrada ou gerida, ou seja, uma organização constituída de pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente orientadas para objetivos comuns. Então pensem aí em uma empresa, por exemplo, que vende suco, uma empresa que vende prestação de serviços, por exemplo, né? Eu vendo o meu conhecimento. Então qual é o meu objetivo? Então são perguntas que precisam estar lá incutida dentro do seu modo de ser, para você poder vender o seu trabalho, mas de modo que as pessoas entendam aquilo que você está desejando vender. Por quê? Porque precisa da administração, ou seja, né, você precisa de uma organização, e essa organização, ela normalmente atinge pessoas, e aí daí você precisa do quê? Da tecnologia, para poder alcançar outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, usando os canais das redes sociais para vocês entenderem ou me conhecerem e perceber o quanto eu posso deixar claro algumas coisas que vocês talvez estavam em dúvida ou gostariam de fazer. Vamos lá. Habilidades que serão desenvolvidas. Proatividade. Segundo Mary Kamiya, o comportamento proativo é definido como sendo um conjunto de comportamentos extra-papel, em que o trabalhador busca espontaneamente por mudanças no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando-se aos problemas, visando a metas de longo prazo que beneficiam a organização. Então, o proativo, na verdade, o que ele é? Ele é uma pessoa madura. Ele se compreende dentro do mundo como uma pessoa que pode trabalhar em função de uma empresa, mas entendendo que ele também pode ser beneficiado com os outros, dando exemplo. Então, o proativo, normalmente, ele não fica fazendo as coisas tudo ao mesmo tempo, como se fosse um workaholic. Não é isso. O proativo, ele percebe, por exemplo, que, poxa, de repente está sem luz, eu não preciso esperar o zelador ou outra pessoa para trocar uma lâmpada, para poder estar mais iluminada a sala. Percebe? Então, o proativo, se ele pode fazer, ele faz não apenas para, agora eu vou ser o bonzão, vou aparecer o tempo. Não, ele faz porque já é um movimento
de uma pessoa que tem organização, ele é dinâmico, ele não tem a necessidade de ficar se mostrando o tempo inteiro, mas acaba tendo uma essência que o mostra uma figura importante dentro da organização. Suas principais características são, do proativo: busca ativa por oportunidades de mudança, planejamento e execução de ideias, enfrentamento de obstáculos. Como eu já disse aqui, de um exemplo simples. Ok? Vamos descendo aqui, que eu estou aqui no computador, como eu estou te falando. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não tenho essa habilidade. Aqui, vamos lá. Responsabilidade, que também tem a ver com as habilidades. É obrigação a responder pelas próprias ações e pressupõe que as mesmas se apoiam em razões ou motivos. Então veja, Freud já falava, que a liberdade ela é responsabilidade. Então veja, muitas pessoas confundem a liberdade com libertinagem. Hoje eu não vou fazer isso porque eu não estou afim, se quiser vai ser desse jeito porque eu penso desse jeito. Percebem? Então essas figuras pensam que liberdade é algo para fazer o que eu quero, como eu quero, tipo um narcisista, Não que alguns narcisistas patológicos não fazem, até eles fazem, por quê? Porque eles querem sempre estar no poder. Mas o que eu quero dizer sobre a responsabilidade é que ela também lhe traz uma liberdade. Por quê? Porque você não precisa ficar o tempo inteiro se explicando de situações que você passou que muitas vezes estava fora das regras de uma organização. E aí quando você tem responsabilidade, não tem muita necessidade, você só entrega o trabalho. Outra habilidade extremamente importante, invejável, entre aspas, pessoal? Algo extremamente poderoso dentro das organizações é a assertividade. É a habilidade social de fazer a afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto. Então o assertivo, ele de algum modo ou de outro, dá uma sensação ou um movimento de positividade. Então você dá uma ideia de que é uma pessoa que tem uma maturidade, ela pode até discordar com você, mas ela tem uma elegância, um modo importante de não criar um conflito negativo. Ela pode até discordar de você, vocês podem até discutir, mas ela tem uma atenção flutuante, um ouvido importante, uma escuta extremamente especializada para melhorar a organização, para melhorar o grupo e ser uma pessoa que, de algum modo ou de outro, atinge uma liderança saudável, uma liderança da qual as pessoas terão prazer de ouvir, ou entre aspas, o conselho desse indivíduo ou dessa pessoa importante dentro da organização. Ok, povo? Vamos lá para... O que mais aqui? Deixa eu baixar aqui, eu estou no slide 9. Cadê? Baixar do outro lado. Eita, cadê? Pulei muito. A gente está falando, sobre administração, tá certo? Com interface com a psicologia. Então eu estou melhorando aqui uma aula que eu preparei para um lugar aí onde eu estava tentando ser um tutor, um professor e tal. Até passei, mas acabei não indo para esse lugar. O que é administração? Administração envolve a elaboração de planos, pareceres, relatórios, projetos, arbitragens e laudos
em que é exigida a aplicação de conhecimentos inerentes à técnica de administração. Não é muito diferente, né, de ser psicólogo. Então, o psicólogo precisa ter um plano, né, ter um relatório, um projeto, um laudo, ele precisa saber um pouco disso, e tudo isso tem lá no Código de Ética da Psicologia, que ajuda muito as pessoas que ainda não sabem como fazer, e é muito importante, né, a leitura, os vídeos, né, está sendo muito bem atualizado para poder administrar bem o seu tempo e aquilo que você deseja dentro da sua organização ou trabalhar dentro de uma organização. O que é cooperativismo? É a doutrina que preconiza a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses. Então, uma pessoa que a gente entende, né, que pode ser uma pessoa que tem assertividade, que tem a positividade e que pode colaborar, então ela acaba sendo uma pessoa muito importante dentro desse lugar para poder a empresa ter um sucesso, vamos pensar desse modo, tá bem? Tchurururu. Procedimentos didáticos agora que eu quero falar. E cadê aqui? Só aprender a fazer isso. Cadê aqui? 14. A metodologia aplicada envolve elaboração de planos, pareceres relatórios, projetos em que é exigida a aplicação de conhecimentos inerentes à técnica de administração, recolhimento de dados, interpretar os dados e tirar conclusões, o que serve para a formulação de novas hipóteses. E daí, gente, o material de apoio didático, que é isso que eu estou fazendo aqui, né, usando computador, usando PowerPoint, né? Muitas vezes você pode usar jornais, livros, revistas, panfletos, computador, retroprojetor, que eu não tenho aqui, o Data Show, e novas tecnologias, né? Para quê? Para que você verifique a capacidade de prever, organizar e coordenar. Prever é ver, providenciar com antecedência. Organizar, planejar e prover do necessário para realizar de. E coordenar, ser responsável pelo andamento, pelo progresso de setor, equipe e projeto. Bom, então é mais ou menos essa aula aqui que eu queria trazer, né? Óbvio que eu queria fazer um movimento aqui de mostrar para vocês, talvez eu consiga pôr depois aqui, né, o que eu estava dizendo e colocando no fundo algumas coisas que eu escrevi. Agora, quem quiser a aula ou alguma coisa assim que eu coloquei aqui, depois tem mais aulas que eu preparei aqui para outros processos que eu passei, eu posso mandar por e-mail, tá? Ou por e-mail, ou por WhatsApp, vocês podem aí, eu vou deixar depois colocado aqui o e-mail, o WhatsApp, e mais para a gente fechar aqui. Então, o que é administrar? Né? Administrar, ela é um método do qual você se organiza. É um método do qual você tem a movimentação de pensar que pode ser no mundo cuidando de si. Então, veja, você administrar é onde você ganha, onde você tem uma recompensa com o seu tempo. Ou seja, você não faz as coisas apenas por intuição. Você busca de alguma forma ou de outra outras pessoas, outros métodos, outras fontes para poder se organizar dentro do mundo corporativo e dentro do mundo em geral. Tá certo? Então, quem quiser mais material, é só entrar no meu site, que é o www.psicologogeovan.com.br.
Vou deixar aqui depois, eu vou tentar escrever aqui no final, de algum modo ou de outro, na hora que eu for publicar, né, o e-mail, e aí eu mando o material para vocês. E vou tentar ver se eu consigo gravar isso, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.